Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus. Olá, como vai? Você que acompanha a TV Canção Nova vai acompanhar a partir de agora o programa Oitavo Dia, que está iniciando agora. Nós estamos numa série de estudos sobre a santidade neste ano de fé. E como prometemos na semana passada, vamos falar sobre a santidade de Maria, Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, né, Padre Paulo? Sim, exato. Nós chamamos os outros santos de Deus de santos, mas a Virgem Maria nós chamamos de Santíssima, né? A Santíssima Virgem Maria. É importante a gente recordar o que é a santidade, né? A santidade é algo que é um atributo próprio de Deus, né? Só Deus é santo. Agora, o que acontece é que, assim como o sol reflete sua luz na lua, Deus reflete a sua santidade nas criaturas, que podem ser refratárias, no sentido de que não aceitam aquela luz, ou podem acolher plenamente essa luz que vem do céu e, por isso, participando de alguma forma da vida do próprio Deus. Por que Imaculada Conceição? O que significa este... É até uma nomenclatura de Sim, Nossa Senhora também, um título dela. Um título. Então, primeiro a palavra Conceição precisa ser explicada, porque a palavra Conceição é uma forma arcaica, antiga, de dizer concepção, ou seja, conceber, né? A Virgem Maria ela foi concebida no ventre da mãe dela, e a tradição, segundo um evangelho apócrifo, né, nos dá o nome dessa mãe, que seria Santana, e o pai São Joaquim, né? Pela Bíblia nós não sabemos o nome deles, mas a tradição desse evangelho apócrifo nos dá esses dois nomes, São Joaquim e Santana. Então, São Joaquim e Santana tiveram uma relação sexual normal, né? Uma relação sexual como qualquer casal, uma relação santa, porque o sexo dentro do matrimônio ele é santificado. O que acontece, porém, é que desde Adão e Eva, todas as pessoas que são concebidas eram concebidas numa natureza decaída, ou seja, uma inclinação para o pecado. Então existe um pecado, né, original, uma tendência para o pecado original. E a Virgem Maria foi preservada, foi concebida sem pecado, como aquela invocação que nós aprendemos da aparição de Nossa Senhora, a Santa Catarina Labouré, né, a respeito da medalha milagrosa, a famosa medalha milagrosa, né? Ó Virgem Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Concebida sem pecado original. Essa é a ideia, né, da Imaculada Conceição. Ela foi preservada. As pessoas dizem, mas como foi preservada? Então, quer dizer que Jesus não foi o salvador de Maria? Não, Maria foi salva pelos méritos de Jesus na cruz. Só que é interessante, ela foi salva no ventre de Santana pelos méritos de Cristo que viriam na cruz. As pessoas dizem, mas que maluquice essa Igreja Católica, né? Não, mas não é maluquice da Igreja Católica, todas as igrejas cristãs creem, porque se não crerem nisso, eu não sei o que é que está acontecendo com a cabeça desse povo, né? Todas as igrejas cristãs, inclusive os protestantes, creem que Jesus é o único Salvador e que quando Ele salvou a todos desde Adão, desde lá de trás. Qual é a dificuldade? Se Jesus, na cruz, salvou Adão e Eva, Abraão, Isaac e Jacó, todos os justos do Antigo Testamento foram salvos por quem? Por Cristo, único Salvador e Redentor nosso, não é? Eles foram salvos por Cristo. Muito bem, se Jesus pode fazer isto, né, na cruz, salvar aqueles que viveram antes dele, ele pode também, né, por uma graça especialíssima, preservar a sua mãe da corrupção do pecado original. Então, nós podemos dizer aqui que
o coração de Maria não foi um coração corrompido pela idolatria. E aqui a santidade dela, se digamos assim, em Maria acontece aquilo que era o sonho de Deus para Israel, para o seu povo. Ter uma aliança com o seu povo e o seu povo corresponder plenamente com o coração, né? Então, tirarei o vosso coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne. Então, esse coração acontece na Virgem Santíssima. Então, também Nossa Senhora era a segunda Eva, que foi tão profetizada, a mulher que pisaria na cabeça da serpente. A figura real, é Nossa Senhora, é a mãe de Jesus. Porque, veja, aqui nós temos um paralelo interessante entre Eva e a Virgem Santíssima. As duas eram imaculadas, não é? Eva também era imaculada. Antes do pecado original, ela não tinha pecado original, não é? Então, Adão e Eva foram criados imaculados. As duas eram virgens, porque Eva não tinha ainda tido relações sexuais com Adão, nem a Virgem Maria jamais teve relações sexuais. As duas estavam ali com um anjo, não é? Eva com um anjo que foi Satanás, Maria com um anjo que foi o anjo Gabriel. Então, Maria, digamos, é a anti-Eva, né? Ou seja, é o contrário, aquela que está diante de Eva como sendo a alternativa que deu certo, né? Então, assim como pela desobediência daquela mulher, pela idolatria dela de querer ser Deus, não é? Aconteceu o pecado no mundo, por Maria acontece a salvação exatamente por causa da sua humildade. A gente vê a grande diferença entre Eva e Maria está na soberba e na humildade. Eva queria ser Deus, sereis como Deus. Maria diz, eis aqui a serva, eis aqui a escrava. A palavra que ela usa é muito mais densa, muito mais, digamos assim, exigente do que simplesmente servo, né? Servo é alguém que presta um serviço. Não, escravo é propriedade, aquele que diz eu não tenho direito nem a mim mesmo, eu pertenço a um outro, eu não sou meu, não é? Eu não me pertenço. Então é a ideia da escravidão da Virgem Maria. A Virgem Maria foi educada nesse sentido? Ela sabia que ela era a escolhida? Veja, existe uma tradição, novamente pelos evangelhos apócrifos, que nos falam que a Virgem Maria, ela teria sido levada já desde pequena, com 3 anos de idade, para o templo em Jerusalém. Nós não sabemos se isso é verdade histórica, mas sabemos que isso é uma verdade teológica, ou seja, os santos não se improvisam, não é? As pessoas, Maria, ela ouviu a palavra de Deus. Essa ideia de que Maria foi educada no templo é a ideia de que ela foi educada na escuta da palavra de Deus, assim como o povo do Antigo Testamento foi educado na escuta da palavra de Deus. E esse escutar a palavra de Deus, não é? Foi que permitiu que ela acolhesse Jesus. Segundo a tradição, Maria foi mãe muito nova, não é? Teria sido mãe com 12, 13 anos de idade. Para nós é um escândalo isso, né? Hoje em dia. Dizer, meu Deus, imagina uma mãe com 12, 13 anos de idade, o que é isso? É pedofilia, né? Mas os antigos, eles eram sábios, eles sabiam que mulher tem prazo de validade. Ou seja, mulher, quando começa a ovular, ela vai parar de ovular a um certo momento da vida. Então, é importante ela aproveitar este período fértil, não é isso? Então, os antigos se casavam muito novo, porque eles sabiam que filho é uma bênção de Deus. Então, ter 10, 12, 13 filhos não é uma dificuldade, né? Nós é que temos alguma coisa de errado na nossa sociedade, que olhamos para o sexo como se fosse pura diversão e olhamos para filhos como se fosse uma desgraça, né? Então, a Virgem Maria se casou muito cedo. Mas a gente fica imaginando assim, o que é que levou a esta menina, com 12, 13 anos de idade, a estar pronta para dar a vida? Porque quando o anjo se apresentou à Virgem Santíssima e anunciou para ela que ela iria conceber virginalmente, ao dizer, eis aqui a serva do Senhor, ela estava se dispondo ao martírio. Maria sabia perfeitamente que pela lei do Antigo Testamento,
uma mulher grávida que não teve esse filho com o seu marido, ou seja, São José sabia perfeitamente que o filho não era dele, seria arrastada até a porta da casa do seu pai para ser apedrejada. É isso a lei que está lá no Levítico, né? Então, essa ideia de que ela diz o sim, e aquele sim não era uma diversão, não foi uma soberba, chegar a dizer, eu vou ser a mãe de Deus, olha só que maravilha, todos né, vão agora. Não, isso daí é uma coisa que Maria tinha confiança. Deus olhou para a humildade de sua serva, todas as gerações me chamarão de bendita, mas isso ela fez na esperança e na confiança em Deus, porque aquilo que ela tinha diante dos olhos era a quase certeza de que ela seria incriminada. Padre Paulo, Maria, Mãe de Deus, é utilizado esse termo apenas na Igreja Católica? Todos os cristãos reconhecem a maternidade de Nossa Senhora como Mãe de Deus? Veja, isso daqui é uma das coisas, uma das controvérsias, digamos assim, que nós temos com os nossos irmãos evangélicos protestantes. Mas nós católicos e os ortodoxos, e também algumas outras igrejas, né, nós católicos e os ortodoxos admitimos aquilo que foi definido no Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso foi celebrado em 431 e diz que Maria é Mãe de Deus, Theotokos, o título que é usado para Nossa Senhora. Mas por que chamá-la de Mãe de Deus, já que Deus não tem mãe? Não é? É evidente, todo mundo sabe, e nós católicos não somos idiotas, nós sabemos perfeitamente que a natureza divina não tem mãe. Que Maria é mãe da natureza humana. Mas você não diz, ela é mãe do quê? Você diz, ela é mãe de quem? E a pessoa divina que ela concebeu, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, é aquele do qual ela é mãe. Mas ela é mãe de quem? Você não diz ela é mãe do quê? Não é? Então, na verdade, os protestantes têm um grande problema cristológico, não um problema mariológico. Não é uma questão, o problema deles não é Maria. É que eles têm uma tendência muito forte de dividir Jesus no meio, que é uma heresia chamada nestorianismo. Então, eles se confiam completamente a Jesus enquanto Deus e têm um medo, um pavor de venerar Nosso Senhor Jesus Cristo na carne. Entende? Então, nós católicos dizemos, não, nós adoramos o corpo de Cristo. Nós adoramos a alma de Cristo. Nós adoramos o sangue de Cristo. Nós adoramos aquela humanidade, porque aquela humanidade pertence a uma pessoa divina. Né? Antes de entrar no conflito, na problemática de chegar e dizer se os protestantes acreditam ou não que Jesus está presente na Eucaristia, né? A pergunta é se eles estão dispostos, se eles cruzassem com Jesus no meio da Galileia, diante daquele homem de carne e osso, se eles estariam dispostos a dobrar os joelhos, como fazem no Evangelho, né? Todos os servos de Deus, se colocar de joelhos diante dele e adorá-lo, adorar aquela humanidade. Né? Então, na verdade, o desprezo a Nossa Senhora redunda num desprezo à humanidade de Jesus. Né? Ela é mãe de Deus porque a humanidade que ela gerou é a humanidade de uma pessoa divina. Vamos fazer uma pausa, Padre Paulo, e vamos falar um pouco mais sobre a santidade de Maria e a devoção a Nossa Senhora. A gente volta já. Glória a Jesus.